Vamos falar um pouco sobre layouts. A gente vai rever algumas coisas sobre fragmentos. E aí a gente passa para a parte nova, na verdade. Eu falei para vocês sobre fragmentos. A ideia é que a gente cria uma página e aí a gente monta os fragmentos que a gente quer. Então, por exemplo, eu podia ter um fragmento com o cabeçalho que eu quero nas minhas páginas. Então eu monto lá do jeito que eu queria que o meu cabeçalho saísse, ponho isso dentro de um fragmento. Eu podia ter um fragmento e aí eu monto como é que eu quero que o rodapé das minhas páginas sejam e eu monto isso e coloco dentro de um fragmento. Isso fica dentro de um arquivo. Aqui, arquivo HTML, tá? É uma view normal aqui que a gente vai usar depois no TimeLeaf. Então você pode ter os fragmentos dentro da view e aí você vai lá e cria a sua página. Eu estou criando uma página 1 aqui. Eu quero que tenha de conteúdo nessa página. Normalmente, você vai ter lá em cima lá, os links que você precisa de CSS, com as bibliotecas que você está usando, ou então o arquivo que você mesmo criou. Aí a gente pode usar esses fragmentos que a gente definiu dentro da criação das nossas páginas. A gente pode, por exemplo, pedir para inserir um fragmento chamado cabeçalho, nesse ponto aqui dentro da minha página 1. O TimeLeaf, quando ele encontrar isso aqui, ele vai pegar o que tem dentro desse fragmento e vai inserir para você dentro da sua página. Na sequência, você pode ter o seu conteúdo da página. O que você queria mostrar dentro dessa página 1? Você vem e põe dentro aqui do conteúdo. Lá embaixo você podia, de novo, olha, eu podia pegar um fragmento, que seria o rodapé. Eu estou fazendo aqui um replace. Mais para frente eu explico lá no material qual a diferença entre usar o insert e usar um replace. E se você quiser, você podia ter ainda lá os seus scripts lá embaixo no final do corpo da sua página. Então, você aproveita esses fragmentos na hora de criar a sua página. Eu não preciso refazer todo o cabeçalho aqui dentro. O cabeçalho está pronto dentro do fragmento. Eu só insiro aquele fragmento aqui dentro. Mesma coisa o rodapé. Eu não tenho que vir em todas as minhas páginas e colocar um rodapé aqui. Eu estou pedindo para ele substituir o que tiver nessa tag aqui do fragmento por esse fragmento. E aí ele vai pegar o que tiver aqui dentro e vai colocar aqui para você. Como é que ele faz isso? Ele junta as duas coisas, né? Ele pega para você o que tem aqui. Você pediu, eu pedi o fragmento cabeçalho. Ele vai lá e coloca para você na página. Aqui eu pedi para substituir pelo fragmento do rodapé. Ele vai lá no arquivo e puxa para você o fragmento. E aí você tem isso aqui como resultado. É isso aqui que o usuário recebe quando você manda ele abrir essa view da página 1. Esse vai ser o conteúdo que ele vai estar recebendo. Bacana é que você pode usar esses fragmentos em todas as suas páginas. Então, eu estou montando aí N páginas do meu sistema. Em todas as páginas, eu posso inserir o cabeçalho e o rodapé. E aí eu garanto que todas elas vão ter o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé, sem eu ter que vir em cada uma das páginas e montar, repetir o código do cabeçalho, repetir o código do rodapé. Eu uso os exemplos de cabeçalho e rodapé porque é mais fácil de imaginar. Mas o fragmento ele pode ser com qualquer trecho que você queira de página. Uma vez que você tem isso definido no arquivo, você pode usar em qualquer parte aí dos seus documentos, das suas views. Dá para melhorar um pouco isso aqui ainda. A gente vai ver depois uma maneira melhor de fazer isso. Porque mesmo tendo facilitado, ainda você precisa colocar código para pedir o cabeçalho, para pedir o rodapé e coisas do tipo. A gente vai ver um esquema depois que vai facilitar isso também. E aí, se você montou as suas páginas desse jeito, quando elas forem servidas aí pelo TimeLeaf, processadas pelo TimeLeaf, o cara vai receber todas elas com o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé. Aí você consegue manter uma aparência padrão em todas elas. A gente já viu esse código quando a gente falou de TimeLeaf, mas eu mudei para esse conjunto de slides para ficar tudo junto aqui. Então imagina como é que eu faço esses fragmentos que eu falei aqui. Como é que eu monto isso aqui? Olha, é uma página HTML, eu chamei aqui de fragmentos.html, vai estar dentro lá de templates em algum lugar. Você pode montar a sua página normal e lá dentro você pode fazer os seus fragmentos. Eu estou usando aqui o thfragment para definir um fragmento para o TimeLeaf. Você dá o nome para o fragmento que você quiser. Isso aqui é uma string, você escolhe o nome. Então aqui o header eu chamei de cabeçalho, o fragmento, e esse footer eu chamei de rodapé. Uma vez que você definiu esses fragmentos, você põe o que você quer aqui, tá, gente? Você monta a sua página do jeito que você quer o cabeçalho, do jeito que você quer o rodapé.
Mas uma vez definido esses fragmentos dentro dessa view, você pode usar isso nas suas páginas. Imagina que eu tenho lá uma página 1, eu vou estar fazendo essa página aqui. Olha, eu precisava do cabeçalho aqui no início. Beleza, ó. Eu vou pedir aqui para o TimeLeaf inserir um fragmento para mim aqui nesse ponto. Aqui eu estou usando o tio Chaves. Tio Chaves é para fazer a expressão de fragmento. Eu estou especificando para o TimeLeaf, olha. Vai nessa view, fragmentos. Então, é o nome do arquivo aqui, ó, fragmentos.html. Então, vai nessa view e pega o fragmento chamado cabeçalho e insere aqui dentro dessa div para mim. Então, ele vai pegar esse conteúdo aqui, esse header, e vai inserir aqui para mim dentro dessa div. Aqui embaixo, depois que você botou o conteúdo normal do que você queria mostrar na página 1, eu quero que apareça um rodapé. Mesmo esquema. Só que aqui eu não estou usando o insert, eu estou usando um threplace, pegando novamente um fragmento, da onde? Do mesmo arquivo, ó, da mesma view, fragmentos, é esse arquivo, só que agora eu estou pegando o fragmento rodapé. Ele vai pegar esse fragmento que seria o footer, só que aqui, como é um replace, ele vai substituir essa div pelo conteúdo do fragmento. Então ele vai tirar essa div e colocar no lugar dela esse footer aqui. Qual é a diferença, então? Vamos ver um exemplo aqui com as duas coisas. Imagina que lá nos fragmentos eu defini esse rodapé. É um fragmento, é um footer com esse conteúdo aqui. Se eu for fazer com um insert, imagina que eu estou lá dentro da minha página 1, eu pego uma div aqui e peço para ele, olha, faz o insert desse rodapé, que é um fragmento dessa view aqui. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse footer, só que ele vai inserir dentro dessa div aqui, ó. Essa div é onde está o thinsert, eu vou pegar esse fragmento e vou inserir ele dentro da div. Então a div continua a existir aqui, depois que ela for processada. Só que aquele fragmento foi inserido dentro daquela div onde eu coloquei o thinsert. Se eu fizer a mesma coisa, só que agora com o threplace, o que eu estou fazendo para aqui? Eu estou falando o seguinte, olha, substitui essa div por esse fragmento. Então ele vai trazer aquele footer para cá, só que aquela div onde estava o threplace, ela não vai existir mais. No lugar dela vai ser substituído pelo fragmento e vai trazer aí para a gente o rodapé. A gente pode, então, montar expressões na hora de definir esses fragmentos. Isso aqui é uma expressão do TimeLeaf, do mesmo jeito que a gente viu que dá para fazer if, end, concatenação, dá para fazer um monte de coisa aqui. Eu também podia definir, por exemplo, vai nessa view e pega um fragmento. Ok, qual fragmento? Aqui o cara usou um operador condicional ternário para escolher qual fragmento que ele quer pegar. Então aqui foi mais ou menos assim, esse usuário atual, ele é um admin? Então deve existir aí um atributo user com um método lá que devolve se ele é um admin ou não. Então, se ele for um admin, você vai pegar esse cabeçalho. Se não, você vai pegar um outro cabeçalho. E aqui o cara que montou esse exemplo ainda foi além. O nome do cabeçalho não está fixo aqui. O nome do cabeçalho, ele está usando uma expressão de internacionalização aqui. Você vai buscar isso aqui no arquivo de propriedades. Deve existir uma propriedade cabeçalho.admin que tem um valor. Então, ele está buscando o valor dessa propriedade num arquivo .properties para depois aplicar aqui e escolher esse nome que está nesse arquivo como sendo o fragmento que vai ser usado. Tá? Então, dá para a gente fazer algumas loucuras aqui na hora de definir qual é o fragmento que você quer. E aí fica tranquilo, porque de repente, você tem um cabeçalho específico para o administrador, você pode ter um cabeçalho específico, que seria um cabeçalho que os usuários normais vão ver, e você podia ter esses cabeçalhos todos definidos dentro de um arquivo aqui, por exemplo. E aí, dependendo do tipo do usuário, você busca um cabeçalho diferente. Você pode deixar eles prontos e usar eles direto, montando essa expressão. Não é obrigado a fazer esse tipo de coisa, mas é possível fazer isso. Mais que isso ainda, eu ainda posso ter parâmetros para esses fragmentos. Eu podia montar, então, ó, um fragmento, eu chamei de frag, e aqui eu botei entre parênteses var1 e var2. É como se fosse dois parâmetros que esse fragmento recebe de alguém, e eu posso usar esses fragmentos dentro aqui do HTML, dessa div do fragmento. Aqui, por exemplo, ele botou um parágrafo, onde o texto do parágrafo ele está usando esse parâmetro var1 concatenado com o parâmetro var2.
Então, o texto desse parágrafo depende do valor que o fragmento receber de valor, de parâmetro aqui, que seria o var1 e o var2. E aí, como é que eu passo esses parâmetros para o fragmento? É na hora que você pede o fragmento. Aqui, por exemplo, eu estou pedindo fazer um replace. Vai lá no arquivo fragmentos, ou seja, vem aqui e pega o fragmento frag. Então, ele vai pegar esse fragmento aqui. Aí eu abri parênteses e eu posso passar os valores que eu quero que sejam usados nesse fragmento. Então aqui, por exemplo, eu estou pegando esse atributo valor1, esse atributo valor2, eu estou passando eles aqui na chamada quando eu peço o fragmento. O TimeLeaf vai pegar o valor atual de valor1 e valor2, vai jogar em var1 e var2, vai processar isso tudo e montar um parágrafo de acordo com o que você quer. E isso tudo, essa div inteira aqui, vai substituir essa div aqui. Então, eu estou mandando valores para serem usados nesse fragmento. Aqui eu não botei o nome. Quando você não põe o nome, vai ser na ordem. Então, o primeiro valor vai vir para o var1, o segundo valor vai vir para o var2. Se você quisesse, você podia botar o nome do parâmetro. Aqui eu podia ter falado, olha, o var1 vai receber isso, o var2 vai receber isso. E aí ele já sabe quem que vai ser o var1 e o var2. E aí, se você dá nome, aí não importa a ordem. Você falar que o var2 recebe isso e o var1 recebe isso, ele sabe se virar e usar os valores corretos e processar isso aqui dentro do fragmento na hora que você chamar isso aqui dentro da sua view. Então, se você quiser, ainda pode ter parâmetros para o fragmento, e aí você podia usar esses parâmetros, de repente, aqui para fazer alguma coisa. Se não colocarmos o nome do template, o TimeLeaf ele busca o fragmento no template atual. Vamos entender essa loucura aqui. Imagine que dentro da minha página 1, eu tenho lá uma div e eu falei, olha, você é um fragmento chamado frag. Então eu criei um fragmento e dei um nome para ele. Na mesma view, eu podia, olha, essa div aqui vai ser substituída por um fragmento. Só que aqui eu não coloco o nome da view. Eu já começo direto, ó, dois pontos, o nome do fragmento. É diferente daqui. Aqui eu falei, olha, vai nessa view fragmentos, ou seja, vem nesse arquivo aqui e pega esse fragmento. Aqui eu não falei a view, mas eu pedi esse fragmento. O que o TimeLeaf faz? Ele busca esse fragmento na view atual. Então aqui eu estou pegando esse fragmento da própria view página 1 e trazendo ele aqui, substituindo essa div por ele. Utilidade para isso, né? Nesse exemplo é bem difícil da gente imaginar. A não ser que você tenha uma página em que alguma coisa repete várias vezes, e aí você, de repente, define um fragmento uma vez e aí coloca ele dentro das outras que você precisa. Mas nesse exemplo aqui eu não vejo muita utilidade. Por que você já não definiu esse conteúdo aqui direto? A não ser que você vá usar mais de uma vez. Aí talvez seja interessante usar esse esquema aqui. Um outro exemplo, agora um pouco mais complexo, coisas que a gente poderia fazer com isso. Depois a gente vai ver um jeito melhor ainda de fazer isso que eu vou mostrar aqui, mas eu vou juntar essa ideia dos parâmetros com essa ideia de você pegar um fragmento da própria view. Vamos ver se a gente consegue explicar essa ideia aqui. Ó. Imagine que eu tenho um arquivo base.html. O nome aqui não importa, mas é uma view, tá? E lá dentro eu defini um head. Esse head, para mim, ele é um fragmento. Então eu estou avisando, olha, você é um fragmento. O nome do fragmento é o header comum. E ele vai receber como parâmetro título e links. Então, alguém, quando pedir esse fragmento, vai mandar para mim o título e os links. E aí dentro aqui do head, ó, eu estou montando o título da minha página. Só que eu estou fazendo, olha, substitui threplace com título. Ele vai substituir o título atual. A gente nunca usou esse replace para isso, né? A gente usou o replace para pegar um fragmento, que nem nos exemplos que eu acabei de mostrar aqui, ó. Substitui essa div por um fragmento. Aqui não, substitui esse título por esse título que eu vou receber como atributo aqui, e veio como parâmetro. É como se eu pegasse o parâmetro que o fragmento recebeu e substituísse esse título atual por ele. Na sequência, você pode colocar aqui os estilos e os scripts comuns. Que todas as páginas usam, vamos pensar assim. Então, nesse exemplo, o cara botou um CSS, o ícone da aplicação e um script JavaScript. E lá embaixo, ele está usando um TH-block.
Mas o TH-block é o único, pensar assim, é o único, não é uma tag, mas é o único bloco específico do TimeLeaf. Tudo no TimeLeaf geralmente é um atributo que a gente coloca numa tag HTML. O único cara que não é isso é o TH-block. Esse TH-block, você precisa imaginar assim, é como se fosse um bloco que vai ser processado pelo TimeLeaf e no final ele tira o bloco. Ele só mantém o conteúdo que foi gerado dentro desse bloco. Você abre um TH-block e fecha o TH-block. Imagina que esse bloco, aqui eu estou fazendo um replace, mas eu podia ter um TH-it. E aqui dentro do bloco eu podia estar usando esse TH-it para fazer um monte de coisa aqui dentro. A vantagem de você usar um TH-block é que o bloco não entra na resposta final. Ele só mantém o que foi gerado dentro do conteúdo aqui do bloco. Mas essa tag, vamos pensar assim, vai sumir do resultado final. Então aqui o que ele fez? Substitui esse TH-block, esse bloco aqui que eu coloquei, pelo quê? Pelos links que eu recebi como parâmetro. E fragmento vai pegar esses links que ele recebeu e vai trazer para cá e substituir o conteúdo desse bloco pelo que eu recebi desses links aqui. E aí fechou o head. Então, você tem que pensar assim, ó. Desse arquivo aqui, esse cabeçalho, ele não é completo. Ele precisa receber um título, ele precisa receber links aqui. Mas eu montei um fragmento usando esses parâmetros aqui dentro. Uma vez que esse fragmento está pronto, eu posso usar ele num outro arquivo. Então, eu estou lá num outro arquivo, eu estou fazendo o cabeçalho desse novo arquivo. Aqui eu estou falando para ele, olha, substitui esse head. Agora eu vou usar a questão do fragmento aqui. É uma expressão de fragmento, ó. Vai nessa view base, esse arquivo aqui, certo? Dentro dessa view, pega esse fragmento, ó, header comum. Opa, é esse fragmento aqui. Passa para ele como parâmetro esses dois parâmetros. Aí é que vem a loucura do bagulho aqui. Bom, eu estou usando de novo aqui a expressão de fragmento. Eu não sei se precisa desse aqui para estar dentro desse. Depois a gente testa. Mas pega... Eu não falei a view aqui. Eu acabei de explicar para vocês que quando a gente não põe o nome da view, ele busca na view atual. Então aqui, eu estou falando para ele, pega o título da view atual. Quando não existe um fragmento com esse nome, ele usa um seletor como se fosse um seletor de CSS. Ele vai buscar um title dentro da view. E ele vai achar esse título aqui, ó. Então eu estou passando como primeiro parâmetro para esse fragmento esse título aqui. Então você tem que imaginar que esse título vai ser jogado aqui, passado para esse fragmento. Esse fragmento recebe aquele título aqui. E aí ele substitui o título do base pelo título dessa página aqui. Essa é a primeira etapa. Na sequência, eu coloquei dois links aqui, tá? de arquivo CSS, os dois de CSS. Mesmo esquema aqui, ó, o segundo parâmetro que eu estou passando para o fragmento, na view atual, procura os links. Mas na view atual, os links são esses dois links aqui. Ele vai pegar esses dois links e vai passar esses dois links como parâmetro, como segundo parâmetro para esse fragmento aqui. Então esse links vai receber esses dois links aqui. E aí quando ele recebe esses dois links, o TimeLeaf processa, opa, ele pediu para substituir esse bloco pelo conteúdo dos links. Ele vai pegar esses dois links e vai colocar aqui embaixo para mim. Então você tem que imaginar que o fragmento, o título recebeu esse título e esse bloco de links recebeu esses dois links aqui. E aí ele pegou esse fragmento que depois que ele processou e substituiu o cabeçalho atual por esse cara processado. Então nesse arquivo outro, quando o TimeLeaf processa ele, o que ele vai gerar no final? O resultado final dele vai ser esse aqui, ó. O título do head vai ficar como sendo esse título aqui. Aí ele vai trazer os estilos e os scripts comuns que estavam definidos aqui, ó, no fragmento. Esse pedaço é parte do fragmento. Então isso aqui veio para cá, ó. E no final ele colocou o bloco com os links, no caso esses dois links aqui. E aí os dois links estão lá no final. Eu não sei se eu consegui explicar a ideia, mas o cara conseguiu criar um esquema onde quando ele cria o arquivo outro aqui, ele cria desse jeito, ó, ele só põe o título, ele tem que colocar esse replace lá em cima, senão não vai funcionar, né?
Mas ele põe o título, ele põe os CSS que ele precisa só para esse arquivo. Automático. Vai sair no final para o usuário, incluindo o CSS e o script global. Imagine que você está usando sei lá, Bootstrap em todo o sistema e jQuery. Você podia botar o link do Bootstrap e o script do jQuery lá no arquivo base, nesse arquivo aqui, e é automático quando você criar um arquivo e fizer esse replace, colocando as coisas específicas, no final o cara recebe inclusive o Bootstrap e o jQuery junto aqui, sem ter que ter colocado isso dentro do cabeçalho dele. Então é meio que uma maneira de você economizar, ter que fazer, repetir código aqui. Você deixa isso fixo num arquivo externo, vamos pensar assim, e aí usando os fragmentos e parâmetros e tudo mais, você tem uma página no final com coisas que são comuns. E aí essa parte comum você não precisa ficar repetindo em todos os seus arquivos. Vai vir lá do fragmento que você criou. Isso é uma maneira de fazer. A gente vai ver um jeito melhor ainda de montar isso aqui. Mas dá para fazer com fragmentos e parâmetros esse esquema aqui. Existe lá no Timeleaf, que eles chamam de Timeleaf Layout Dialect. É um dialeto, uma maneira de algumas tags que a gente pode usar na nossa página para montar layouts. Então vamos entender um exemplo mais simples primeiro. Eu vou criar uma view, eu chamei de layout simples. Então crio essa view aqui. Nessa view eu monto como é que eu quero que a aparência das minhas páginas seja. É o meu layout simples. Por exemplo, eu estou usando Bootstrap e jQuery. Beleza. Então, eu lá em cima no meu arquivo, lembrando que isso aqui é um HTML, eu ponho os meus links de CSS globais, ou seja, aquele CSS que todo mundo vai usar, todas as páginas. Eu ponho isso aqui. Na sequência, eu vou definir um fragmento. Só que esse fragmento não é um fragmento desses que eu mostrei agora aqui, não é um TH fragment. É um fragmento de layout. A gente vai ver a diferença da tag daqui a pouco. Mas eu falo para ele, olha, aqui eu preciso de um fragmento X. Eu dei o nome de X para ele. Depois eu coloquei os scripts de JavaScript globais. Então, se eu estou usando jQuery, por exemplo, eu podia botar aqui o script do jQuery. Lá embaixo, eu preciso deixar um espaço, porque de repente o cara está colocando um JavaScript dele específico. Ele pode ter então um outro fragmento aqui embaixo, que eu chamei de fragmento Y. Então, esse é o layout que eu quero para as minhas páginas. Eu quero que todas as páginas já saiam com esse CSS, alguma coisa, esse JavaScript e alguma coisa. Eu monto esse layout. E aí eu vou lá, crio a minha primeira página. Então, eu monto a minha primeira página. O que eu ponho nessa página? Olha, o que eu preciso de CSS específico dessa página? Então, imagina que esse global, eu preciso fazer alguma mudança especificamente para essa página. E eu coloquei isso no CSS dessa página. Então, eu ponho os links de CSS específicos dela aqui. Eu monto o conteúdo dessa página dentro de um fragmento de layout aqui de novo. Com o mesmo nome, de X. E lá embaixo, olha, essa página precisa de um JavaScript específico também, que não está nesses globais. Eu ponho lá esse JavaScript específico dentro do meu fragmento Y. Então, isso é o que eu quero que saia da minha primeira página. Eu preciso desse CSS, eu quero esse conteúdo com esse JavaScript aqui. E aí eu falo para o Timeleaf o seguinte nessa página. Olha, essa página, ela decora, ou seja, de decoração mesmo. Essa página vai decorar esse layout aqui. Tem uma maneira de fazer isso lá no Timeleaf. Tem uma tag que a gente vai, um atributo que a gente coloca lá na página. Olha, página 1 decora esse layout. O que o Timeleaf faz quando ele processa essa página 1 para mandar para o usuário? Ele meio que junta as duas coisas. Ele fala, olha, tá, se essa página decora esse layout, vamos ver como é que ficaria a página final. O layout é esse, então o que ele pega? Os links CSS globais vão estar lá. Aí vem links CSS específicos, o Timeleaf já coloca eles aqui para você. E aí o layout você falou, olha, aqui vem o fragmento X. Tá, mas na página o fragmento X é esse. Então ele pega esse conteúdo e traz para cá. Na sequência do layout, vem os scripts globais. Ele pega esses scripts e coloca aqui para você. Na sequência do layout, vem o fragmento Y. Opa, mas o fragmento Y é esse aqui que o cara quer usar. Aí ele pega esse fragmento e põe aqui para o cara. Então, no final, a página que o usuário recebe é essa página 1 aqui.
É a página que o desenvolvedor criou, decorando aquele layout que ele também criou anteriormente. Então, é uma maneira de você, na hora de criar suas páginas, não precisar ficar repetindo coisas. Não, esses links, esses JavaScripts, e até mesmo a sequência aqui vai ser herdada desse layout. No final, o cara recebe tudo junto. A parte que era global, mais a parte que era específica, com o conteúdo que ele colocou aqui dentro. E vocês vão ver que é mais fácil fazer isso aqui com esse esquema de decoração, de decorate, usando o decorate, né? Do que fazer aquele esquema que eu mostrei usando o fragmento puro. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Primeiro vamos ver como é que fica esse layout. Eu tentei botar uma página inteira aqui dentro do slide, não ficou tão bonito assim, mas vamos ver se a gente enxerga. Ó. Eu não joguei o layout direto dentro de templates. Eu vou começar a separar as coisas lá dentro para não virar uma zona. Eu criei um diretório dentro de templates chamado layout, e lá dentro eu criei esse arquivo, layoutsimples.html. Ou seja, é o meu arquivo que guarda o layout simples das minhas páginas. É um arquivo HTML normal. Lá no HTML, eu acrescentei uma outra coisa aqui que não tinha antes. Lembra que eu falei que a gente usa esse XML, NS, TH? Não é obrigatório. O Timeleaf não precisa disso para funcionar. É só para quando você abrir essa página dentro de um editor, por exemplo, ele não ficar dando erro quando ele encontrar os THs dentro do seu arquivo. A mesma coisa aqui, só que agora é para quando ele achar um layout. 2 pontos, alguma coisa, não dá erro. Mesmo esquema. Então, coloca isso aqui lá em cima. Aí vem o cabeçalho. O título da página. Aqui eu falei que no final ele junta a sua página com o layout e te dá uma página no final. Mas como é que fica o título dessa página final? Já é específico desse dialeto de layout do Timeleaf. Layout 2 pontos. Title pattern. É o padrão do título. Qual é o padrão de título que eu quero que seja usado? Se você quisesse que ficasse um título fixo, você podia deixar fixo aqui. Não precisava ter colocado esse padrão de título do layout, não. Mas aqui o cara usou só para vocês conhecerem. Ó. Pega o título do layout, traço o título do conteúdo. Como assim? Imagina que você põe um título... imagina que você põe o nome da sua aplicação dentro do layout. Então aqui ficou título da aplicação, layout simples. Esse é o título do layout. Quando o cara for receber essa página aqui, ele vai juntar o título do layout, no caso é esse título aqui, mais o título do conteúdo. O conteúdo é a página que vai ser usada para decorar o layout. Ele vai pegar o título da página 1 e vai trazer para cá e vai juntar com o título que você colocou no layout. Lembrando, não é obrigado a usar isso aqui. Se você quiser, lá no exemplo que eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver isso funcionando. Se você quisesse que ficasse um título fixo, você podia botar o título fixo aqui que ia dar certo. Aí você põe o CSS global. Olha, o que você precisa de CSS para todas as páginas, usando esse layout simples? Você põe aqui todos os CSS que você precisa. Aí vem o corpo da sua página. Então, eu já coloquei essa parte. Aí viria o corpo. Aqui dentro eu ponho um fragmento com o conteúdo. Aqui, então, ó, é um fragmento, mas não é um fragmento do Timeleaf que a gente tinha visto. É um fragmento de layout. Eu estou avisando para ele, olha, essa div é um fragmento de layout chamado conteúdo. Eu botei um parágrafo aqui só para a gente ver depois, olha. A ideia é que esse conteúdo que está aqui dentro vai ser substituído se a página usando esse layout também definir uma seção com um fragmento chamado conteúdo. Então, se nessa página 1 tiver um fragmento lá chamado conteúdo, essa div vai ser substituída pelo que você colocou dentro da página 1. Se tiver. Se não tiver, ele vai usar o que está aqui. Depois que você botou esse fragmento com o seu conteúdo, que seria esse pedaço aqui, aí você pode colocar todos os seus scripts globais. Então, você está usando jQuery, põe aqui, todos os JavaScripts que você precisa em todas as páginas desse layout simples, você coloca aqui. E no final, viria esse fragmento Y. Eu botei aqui um TH-block. De novo, é um fragmento de layout que eu chamei de scripts. Está vazio por padrão. Então, se nessa página 1 você não quiser algum JavaScript extra, é só você não colocar um fragmento lá dentro, ele não vai aparecer dentro do layout simples, ele vai estar vazio aqui. Agora, se você colocar um fragmento aqui dentro da página 1 com esse nome,
o Timeleaf vai pegar o conteúdo dele e vai trazer aqui para você. Então você monta esse layout. Isso é o que eu quero que saia em todas as minhas páginas que usam esse layout simples. E aí eu vou lá e crio a minha página, página 1. Onde é que eu falo para ele que essa página vai decorar esse layout? É aqui em cima, ó. Esse HTML. Eu vou lá e coloco layout decorate. Olha, eu vou decorar um layout. Qual layout? Olha, lá no diretório layout, o layout simples. É justamente esse arquivo, esse diretório layout e layout simples. Então, esse arquivo da página 1 decora esse layout aqui. Mesmo esquema, ó. Do TH você precisa porque se você usar o Timeleaf aqui, isso aqui daria para algum problema. Do layout também eu coloquei aqui porque eu vou usar ele aqui dentro da página. Na verdade tinha que aparecer antes, mas tudo bem. Não sei se faz diferença aqui dentro. Mas o importante é esse decorate. Eu estou falando, olha, essa página decora esse layout simples. Beleza. Aí eu coloquei o título da página como título da página 1. Ok. Botei o meu CSS específico da página 1. Então, imagina que eu preciso de alguma coisa bem específica dessa página aqui dentro. Botei o CSS dele aqui. Comecei a minha página. E aí eu botei uma div aqui. Com o meu conteúdo. Então imagina aqui, ó. Eu chamei essa div como sendo um fragmento de layout chamado conteúdo. Então aqui eu ponho o conteúdo dessa página. O que você quer que essa página mostre para o usuário? É os produtos? É um formulário? É alguma coisa? A gente coloca isso aqui dentro. Lá no final, eu coloquei um TH-block, também é um fragmento de layout chamado scripts, com um arquivo script específico dessa página aqui. Então, essa página vai decorar esse layout aqui. O que vai acontecer? Acho que eu não botei o resultado porque não ia caber dentro de um layout, mas a gente vai fazer a prática daqui a pouco, vocês vão ver funcionando isso aqui, a gente consegue ver o código HTML gerado. Ele vai pegar, ó, esse título é o título da página 1, que está decorando o layout. É esse título do conteúdo. Então ele vai pegar título da aplicação, layout simples, traço, título da página 1, vai ser o título da página final. Resultado. No layout vem o CSS global. Ele entra na minha página. Inteirinho lá. Mais o CSS que eu coloquei aqui na página 1. Engraçado que esse CSS não precisa estar num fragmento. O CSS ele faz automático. Você coloca algum CSS na página que decora o layout, ele já vai para o layout automático. Ele vai ser colocado aqui depois do CSS que você colocou como sendo global. Mas o mesmo não funciona para JavaScript. Não me perguntem por quê, não fui eu que fiz esse esquema. O JavaScript, se você jogar só um script no final aqui do corpo, ele não é trazido para você automático para cá. É por isso que eu usei esse bloco. Porque se você precisar colocar um JavaScript extra no final da página, você tem que passar isso dentro de um fragmento. Então aqui eu tive que fazer um fragmento com o mesmo nome de script, para bater os dois nomes, para colocar um script específico da página 1 aqui dentro. Então, o final ficou. O título ele juntou o título que estava aqui mais esse título. O CSS vai ser o CSS global mais esse CSS aqui. No corpo, ele vai pegar esse fragmento de conteúdo no lugar desse aqui. Então, a sua página no final vai estar com esse conteúdo aqui dentro no meio. Lá embaixo, você vai ter os seus scripts globais, mais um bloco com esse script específico da sua página. E aí fecha a sua página. Então, é outra maneira de você montar um layout padrão e usar isso nas páginas que você cria. Nesse esquema aqui, o CSS já vai estar tudo aqui dentro, o JavaScript que você quer vai estar todo aqui dentro. Você só tem que se preocupar com o específico daquela página, que seria o conteúdo e, de repente, um CSS, um JavaScript específico dessa página. O resto vem global, a partir do layout simples que você definiu. Eu vou complicar um pouco mais agora. Esse era um layout simples. Só tem um conteúdo lá no meio, mais um CSS e um JavaScript global. Aqui agora não, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou criar uma página para guardar fragmentos. E eu vou criar um fragmento para cabeçalho e um fragmento para o rodapé. Então você define como é que você quer que seja todos os cabeçalhos, como é que você quer que fique todos os rodapés das suas páginas e põe dentro de fragmentos desse arquivo aqui. Tá? De novo, eu estou mostrando sempre exemplo de cabeçalho e rodapé porque é fácil da gente imaginar o resultado. Mas podia ser qualquer fragmento aqui. Tá?
Criei esses fragmentos. E aí eu vou criar um layout agora que eu chamei de layout padrão. Não é mais um layout simples, ele é um pouco mais complicado. Eu crio essa view lá. O meu layout padrão vai ser o quê? Olha, eu preciso de alguns CSS globais. Depois eu quero o cabeçalho. Só que eu não quero que o cabeçalho fique fixo dentro do layout. Pega o cabeçalho lá do arquivo de fragmentos. Olha, busca um fragmento chamado cabeçalho e substitui esse pedaço aqui por esse cabeçalho. Então é como se eu falasse para o TimeLeaf, olha, vai nesse arquivo, pega esse cabeçalho e traz para cá para mim. Então o cabeçalho não ficou dentro do layout, o cabeçalho está fora. Na sequência, coloca esse fragmento que eu chamei aqui de X. Depois que vier o conteúdo principal, pega o fragmento do rodapé e substitui esse pedaço pelo rodapé. É como se eu falasse, olha, vai lá em fragmentos, pega esse rodapé e traz para cá para mim. Depois, eu quero esses scripts globais aqui no final. E por último, eu quero um fragmento lá embaixo para permitir que o cara coloque algum script extra. Então eu monto esse layout como sendo o meu layout padrão das páginas. E aí eu começo a criar a página. Então eu vou lá e crio uma página 2, por exemplo. A página 2, eu monto só as coisas específicas da página 2. Olha, eu preciso desse CSS específico para ela. O conteúdo dela é esse conteúdo aqui. Eu já coloco ele dentro de um fragmento chamado X. E essa página precisa desses scripts específicos. Eu já coloco eles dentro desse fragmento Y aqui. Só coloco isso aqui na página. E aí eu falo para o TimeLeaf, olha, essa página vai decorar o layout padrão. Fechou. Com essa página decorando o layout padrão, o que o TimeLeaf faz no final? Ele junta as três coisas para você. Ele vai pegar o conteúdo da página que você falou, que vai decorar aquele cabeçalho, aquele layout, desculpa. Só que o layout ainda usa fragmentos para o cabeçalho e para o rodapé. Ele junta as três coisas para você e te dá a página resposta para o usuário, que é essa página final aqui. Isso aqui é o que o usuário recebe lá. Como é que ele monta isso? Olha, ele sai seguindo o layout padrão. Primeiro veio os links CSS globais. Ok. E aí, a minha página tinha link CSS específico. Ele trouxe isso para cá em sequência. Depois ele continua o layout. Opa, o cara pediu para pegar o cabeçalho. Então ele vai lá naquele fragmentos, pega o cabeçalho e traz para cá. Ah, depois do cabeçalho veio um fragmento X. Opa, mas lá na página que está decorando aqui, tem um fragmento chamado X também. Então ele pega, na verdade, o conteúdo daqui da sua página e põe aqui na página final. Depois do fragmento X, o cara pediu para botar o rodapé. Ele vai lá no fragmentos, pega o rodapé e traz para cá. Depois do rodapé veio os scripts globais. Então ele pega os scripts globais, coloca aqui para você. E na sequência vem um fragmento Y. Opa, na página 2 tem um fragmento Y. Pega o conteúdo dele e substitui esse aqui. E é esse que vai estar lá na final, ó. Os JavaScripts específicos da página 2 aqui. Essa é a página que vai ser entregue pelo TimeLeaf no final para o nosso usuário. O bacana é que olha a diferença. Na hora de criar as páginas, uma vez que você criou os fragmentos de cabeçalho e rodapé, e uma vez que você definiu como é que é o layout, você pode criar quantas páginas você quiser. E na hora de fazer as páginas, você não tem que se preocupar com a parte que é comum. Você só faz a parte específica. Eu preciso desse CSS, eu preciso desse JavaScript e esse é o conteúdo dessa página. Você só põe isso aqui dentro do arquivo. Só tem que programar isso aqui lá dentro da minha view. Todas as views que você quiser. View 1, view 2, view N, por exemplo. Como elas vão estar decorando esse layout padrão, o que o usuário recebe no final? Ele recebe as páginas desse jeito. Então, olha a diferença. Ao invés de você ter que criar essas páginas uma por uma na mão, você cria os fragmentos do cabeçalho do rodapé, cria o layout padrão e cria suas páginas, se preocupando só com o conteúdo das páginas. No final, o usuário recebe seguindo aquele layout todo completo, com cabeçalho, rodapé, toda a parte que é comum de CSS, de JavaScript, mais a parte que é específica de cada uma das páginas. Essa é a vantagem da gente estar usando aí o layout dialect do TimeLeaf. Exemplo aí, vamos ver como é que ficaria esse layout padrão aqui que eu falei para vocês. Então eu criei lá dentro de layout, meu layout padrão é um documento HTML, blá blá blá. O título é aquele mesmo esquema, ó. Padrão de título, ele vai pegar o título desse layout padrão
seria título da aplicação layout padrão, traço o título do conteúdo, seria a página que vai estar decorando esse layout. Aí eu coloquei todos os CSS específicos, globais, você quer em todas as páginas aqui em cima. Aí veio o corpo. Aí eu botei uma div, aqui eu estou usando o TH-replace. Eu estou pedindo para ele substituir essa div por um fragmento desse arquivo. Então, imagina que lá eu fui buscar uma view cabeçalhos dentro de fragmentos, dentro de layout, eu pego o fragmento cabeçalho. Então, o cabeçalho que está definido nesse arquivo, ele vai trazer e substituir essa div aqui. Aí vem uma div que é o meu conteúdo. Layout, fragment, conteúdo. Eu criei um fragmento de layout chamado conteúdo aqui. De novo, ó, esse conteúdo ele vai ser substituído se a página que está usando esse layout também definir um fragmento de layout chamado conteúdo. Na sequência, eu pedi para ele substituir essa div por um fragmento de rodapé dessa view aqui. Então, ele vai buscar esse rodapé nesse arquivo e vai colocar aqui para mim. Aí eu coloquei todos os meus scripts globais que eu preciso em todos os arquivos. E no final eu defini de novo um fragmento de layout chamado scripts com um bloco vazio, que aí se a pessoa precisar de algum script específico aqui embaixo, ele pode colocar dentro de um fragmento com esse nome na hora de criar a página dele. Então esse é o layout. E aí eu monto a minha página. Olha, a minha página 2. Lá no HTML eu falei para ele, olha, você vai estar decorando um layout, no caso esse layout padrão, lembrando que é esse arquivo aqui. O título é título da página 2. Esse título é o que vai ser colocado aqui, ó, no resultado final. Aí eu preciso de um CSS específico. Coloca aqui o link para a página específica desse cara aqui. O corpo da página. Aqui eu coloquei um main, que é o meu fragmento de layout conteúdo. A tag não importa, tá? Você pode montar qualquer bloco aqui. Mas você monta o conteúdo que você quer que tenha nessa página. Você quer que essa página mostre. Você põe aqui dentro desse fragmento chamado conteúdo. Lá embaixo eu preciso de um JavaScript específico dessa página. Eu coloquei ele dentro de um fragmento chamado scripts. Está feito. Quando o TimeLeaf processar essa página, ele vê que está decorando esse layout, ele vai pegar esse layout e vai pegar essas informações e aplicar aqui dentro do layout. E o cara vai receber uma página com tudo isso aqui, mesmo que ele só tenha criado o conteúdo específico da página 2. A gente vai ver isso rodar lá na prática. Vocês vão pegar esse projeto, descompacta lá dentro do workspace do Eclipse, aí você vai lá no Eclipse e manda importar um projeto do tipo Maven, um projeto que já existe do tipo Maven. Dá Next, põe lá o diretório onde você descompactou o projeto, ele já vai achar o POM, e aí Finish, ele vai trazer o projeto aqui para vocês, para dentro do Eclipse. Então tá aí, ó, o projeto TimeLeaf Layout. Não tem código Java nenhum no projeto, tá? Tem lá 2 controladores só, um para o index e um para abrir as 3 páginas que eu criei. Mas não tem nada aqui. Se eu não me engano, lá no POM, lá no Application Properties, eu coloquei um banco aqui, ó. Mas é só para não dar erro no Spring Data. Eu nem uso esse banco, tá? Põe qualquer banco que vocês tenham aí criado, senão o projeto não vai rodar. Fiquei com preguiça de tirar toda a parte de Spring Data do projeto. Mas aí vamos ver então. O que tem pronto aqui? Eu tenho algumas coisas, um arquivo estático e vários templates. O arquivo estático tem aqui um CSS lá da página 3. Eu copiei, não fiz isso aqui na mão não, tá? Eu copiei lá dos exemplos do site do próprio Bootstrap. É da onde eu tirei o cabeçalho e o rodapé que eu vou usar na página 3 daqui a pouco. Mas eu já peguei lá e trouxe para cá, para esse arquivo. Dentro de templates, a página principal só tem 3 links aqui, ó. Tá? Um link que vai levar para a página 1, página 2 e página 3. É onde vai cair no controlador e o controlador vai empurrar para a página 1, página 2 e página 3. Só isso. Página 1, vamos dar uma olhada aqui. A página 1 está lá em cima. Ela vai decorar um layout, que é esse layout simples. Então, ó, expressão de layout, fragmento, né? Esse é o layout que ele vai estar usando. Esse layout está aqui dentro, ó, de layout simples. Esse é o arquivo com o layout simples.
que eu fiz nesse layout? Vamos lá. Tem aquela parte que eu falei para vocês, para não dar problema quando eu usar layout 2 pontos aqui dentro do HTML. Eu defini o que eu quero lá de meta. Eu já coloquei aqui o título. O que eu quero que seja o título? Eu falei, olha, o layout, o padrão do título que eu quero nesse layout é o título do layout mais o título do conteúdo. O título do layout é esse aqui, ó. Título da aplicação, traço, layout simples. Esse já está definido aqui. Já coloquei o CSS que eu quero que todas as páginas tenham. Aqui eu trouxe o Bootstrap e o Alertify com o tema dele, que a gente usou na última aula. Já deixei definido aqui. Aí veio o corpo do layout. Eu coloquei aqui um fragmento de layout chamado conteúdo, nessa div aqui. E aí tem lá um título e um parágrafo aqui. Esse conteúdo, quando uma página vier para decorar esse layout, se tiver esse fragmento chamado conteúdo, essa div vai ser substituída pelo que veio da página que vai estar decorando aqui. Então, na verdade, isso aqui é só para você, de repente, testar a página no navegador ou coisa do tipo. No final, você vai trocar isso aqui por alguma coisa. Lá embaixo, eu coloquei todos os scripts comuns. Então, jQuery, Popper, Bootstrap e Alertify. Os 4 estão aqui. E deixei um bloco com um fragmento de layout para scripts, porque o cara, de repente, pode precisar passar um script específico da página dele. Então, esse é o layout simples. A página 1 vai estar decorando ele. A página 1 tem esse título. Esse é o título do conteúdo, que vai ser concatenado aqui, ó, Content Title. Então, ele vai ficar o título desse layout, espaço, traço, espaço, o layout da página 1. Eu coloquei um CSS específico da página 1. Esse arquivo nem existe, cara. Só botei aqui para aparecer lá no final e vocês verem que isso aqui vai estar lá, tá? Lá no corpo, eu coloquei um main aqui, ó. É a parte principal da página, só que é um fragmento de layout chamado conteúdo. Quando essa página vai decorar esse layout, opa, é o mesmo nome, não é? É. Então essa div vai ser trocada por esse main aqui, ó. E aí você põe o que você quer dentro dessa página. O que você quer que o usuário veja na página? Você põe aqui dentro. Lá embaixo, eu coloquei um bloco, também é um fragmento de layout, chamado scripts, porque de repente eu preciso desse JavaScript para essa página aqui. Também não existe esse arquivo, eu só coloquei para vocês verem que ele vai fazer parte do resultado final. E aí está pronto. Só de ter criado isso e o layout, vamos rodar o programa. Acho que já está até rodando aqui. Eu vou lá em localhost 8080, ó, esse é o meu index. E aí eu vou pedir para abrir a página com layout simples. Esse é o resultado que eu recebi aqui para o usuário. O título é difícil de enxergar lá, mas ó, título da aplicação, layout simples, título da página 1. Juntou as duas coisas. Se você olhar o HTML, ó, o título ele pegou o título do layout, que era esse aqui, ó, tá até layout simples. Botou o espaço, traço, opa, aqui, título da página 1. Que é o título que eu coloquei aqui na página 1. Título da página 1. O que o usuário recebeu de CSS? Os 3 CSS globais que está lá no layout, mais o meu CSS específico da página 1. Está aqui também. Aí veio o corpo, ele trocou a div do layout pelo main da página 1. Está vindo lá esse main aqui no lugar dessa div aqui. Ó. E na sequência, o layout tinha os meus scripts, eles vieram para cá, ó, mais o bloco lá no final. O bloco do final tem mais esse script aqui. E veio parar aqui no final. Essa é a página que o cara recebe. É o conteúdo dessa página decorando esse layout aqui. Vamos voltar. O segundo exemplo é usando o layout padrão. O layout padrão, vamos ver a página 2. Ó. Já tem fragmentos para cabeçalho, rodapé, eu juntei tudo aqui. Ó. Então, página 2, vamos olhar. Ó. A minha página 2 do sistema também vai decorar um layout. Só que é o layout padrão agora. O que tem no layout padrão? Vamos ver. Olha lá, os metas. O título vai seguir o mesmo padrão, vai juntar o título que eu coloquei aqui, mais o título da página. Eu coloquei o CSS.
Lá embaixo eu botei o JavaScript, mais um bloco de script extra. No corpo, aí tem a parte diferente, ó. Não tem mais só um fragmento de layout do conteúdo, que seria a parte principal da página. Eu também falei para ele, olha, substitui essa div por esse fragmento, cabeçalho 1, lá dessa view aqui, ó. Essa view, ela tá lá, ó, dentro de templates, layout, fragmentos, cabeçalho. É essa view aqui. Dessa view, eu estou pegando o fragmento cabeçalho 1, que é esse cabeçalho 1 aqui, ó, é esse header aqui. Então, o TimeLeaf vai pegar esse header e vai trazer para cá, para mim, quando ele processar essa página. Aí vem o fragmento com o conteúdo, e aí de novo, olha, pega o cabeçalho lá dessa view rodapé, pega o cabeçalho, o fragmento rodapé 1. Ele vai lá no arquivo de rodapé HTML e vai pegar esse rodapé 1 aqui e vai inserir aqui para mim. E aí ele vai juntar as duas coisas. O que eu criei na minha página, mais o que eu defini no layout, e o cara recebeu esse conteúdo. Se você olhar lá, ó, a página final está seguindo o layout. Ó. O título pegou o título do layout mais o título da página, os metas que está no layout, os estilos comuns que eu botei no layout, mais o estilo específico que eu coloquei na página 2, ó, que é esse estilo aqui, que nem existe, mas está colocado aqui. No corpo, o cabeçalho veio para cá, o cabeçalho 1, veio lá daquela view do fragmento. O main veio agora da página, foi esse main aqui, ó, ele substituiu esse conteúdo do meu layout padrão. O rodapé foi trazido lá do fragmento também. Aí veio os scripts comuns, mais o script que eu coloquei específico aqui na página 2. Essa linha veio parar aqui no final. Então, olha que loucura. Página final tem um monte de coisa que eu não preciso criar aqui, velho. Só de ter falado que decora e ter usado o fragmento, o TimeLeaf faz o resto e te gera uma página muito mais complexa, com muito mais coisa. Então o nosso serviço diminui demais. Eu só preciso fazer isso aqui. Se eu fosse fazer uma terceira página, eu só crio um conteúdo e mexo aqui dentro praticamente. Ó. O restante é automático, já vem do layout padrão que eu defini aqui. Nesses exemplos eu não coloco, mas eu podia ter um fragmento só com a parte de navegação, por exemplo. E aí na minha página eu podia definir um fragmento com a navegação e ele vai juntar isso. O último exemplo é o mesmo do segundo, só que aí eu peguei um cabeçalho e um rodapé um pouco mais decentes. Ao invés de falar só meu cabeçalho é incrível e esse é o rodapé, eu peguei lá num dos exemplos do Bootstrap um cabeçalho e um rodapé deles. Então, se vocês olharem lá na página 3, a página 3 também tem um conteúdo aqui, só que ele vai decorar um layout, eu chamei de layout bacana. Que nome triste. Não tinha ideia na hora. A única diferença do layout padrão para o layout bacana, além dos comentários, pelo jeito. Ah, esses comentários que eu coloquei nos layout, moçada. Aqui eu esqueci, ó. O layout simples tem alguns comentários, mas o layout simples, se você olhar, a página que o cara recebe não vem esses comentários. Porque o comentário que eu coloquei aqui é o comentário do TimeLeaf, ó. É o comentário HTML juntando com barra asterisco, asterisco barra. Ele tira isso quando ele processa. O TimeLeaf vai tirar esse comentário. Eu esqueci de fazer isso no layout padrão. Então, no layout padrão, se vocês olharem, o comentário está aqui, ó. Estilos comuns, título da página. Inclusive, saiu no lugar errado. Ó. O título foi parar lá no início. Isso foi o TimeLeaf que fez. Na hora que ele fez aquele padrão, ele jogou lá para cima. Então, para tirar esses comentários, é só vir aqui e fazer barra asterisco e asterisco barra no final. Não pode ter espaço, tá? Entre isso aqui e a barra, senão não funciona. Então, agora que eu fechei os comentários, ó, esse é o antigo. Se eu recarregar, não tem mais os comentários. Mas eles ficam aqui durante o desenvolvimento. Então, na página do layout padrão para o bacana, eu subi lá no início. A única coisa que muda é que no padrão eu peguei cabeçalho 1 e rodapé 1. E no bacana eu peguei cabeçalho 2, rodapé 2. E estou usando
na página 3 o CSS lá que eu coloquei específico. Esse CSS é que está dando esse estilo todo que está saindo aqui na página 3. Para sair desse jeito e desse jeito aqui. Eu só fiz isso aqui para vocês verem que a questão do visual dá para montar. Os nossos exemplos todos aqui eu não fiz porque é uma perda de tempo danado para ficar um negócio bonito. Se depois que funciona, você para e faz ficar bonito, tá? Difícil é fazer funcionar, então depois que funcionou, você pode se preocupar com a beleza do bagulho. Mas o que, que muda lá no cabeçalho um pro outro? Tem toda a parte aí do Bootstrap sendo aplicada para ficar bonito o trem. E o CSS está definido aqui em cima. Tudo copiado do site deles. Está lá nos exemplos. É só para vocês verem que funciona. O cabeçalho e o rodapé veio para a página 3. Mesmo eu não tendo colocado isso aqui, ó. Isso aqui é bacana, ó. Na verdade, eu só me preocupei com isso aqui. Mesmo essas duas divs aqui, galera, ó, elas não são trazidas para a página que o usuário recebe. Não está aqui. Só foi colocada aqui porque se você abrisse essa página 3 num editor, de repente, você vê formatado. Ou abrindo no navegador, você iria ver formatado com o que você colocou aqui do Bootstrap. Mas o importante, na verdade, é só esse miolinho aqui, o título, né, e a parte que você colocou específica. O restante veio automático desse layout que foi trazido aqui. Então é uma maneira legal da gente estruturar as páginas para que elas saiam com aparência constante, todas elas, né, na verdade, sem você ter o trabalho de ficar adicionando cabeçalho, adicionando rodapé. Eu nem mexi com isso aqui. Na verdade, só me preocupei com o que eu quero que o usuário veja de específico dessa página 3, que é o conteúdo, de repente o CSS e um JavaScript específico.